Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje quero perguntar-te o que é mais importante? Mais pensamento positivo ou menos pensamento negativo? Vá, pensa nisso enquanto damos o genérico deste que é o teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Imagina que estás atrasado para uma reunião importante. Saltas para o carro, ligas o motor, a carregas no acelerador com toda a força e o carro não avança. Carregas mais, o motor grita, o cheiro a pneus queimados enche o ar, a frustração sobe, a transpiração começa, mas tu não sais do sítio. 5 minutos de luta pura contra a física, até que olhas para baixo e... o travão de mão estava puxado. Estava assim desde o início. E tu ali, a queimar combustível, a queimar energia, a queimar-te por dentro, convencido de que o problema era não teres força suficiente no acelerador. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta que pode parecer simples, mas que vai despir toda esta ilusão em que todos nós temos vivido aqui e ali durante a vida. O que é mais importante? Encher-te de pensamento positivo ou eliminar o pensamento negativo? De alguma forma, parece que estou a fazer a mesma pergunta dita de formas diferentes, certo? Parece que estou a brincar com as palavras, a fazer aqueles joguinhos filosóficos que não servem para rigorosamente nada. Ou a criar uma daquelas frases instagramáveis para colocares nas tuas redes sociais. Mas ouve bem o que te vou dizer. Não é a mesma coisa. Volto a repetir. O que é mais importante? Mais pensamento positivo ou menos pensamento negativo? E repito também, não é a mesma coisa. Nem sequer está perto de ser a mesma coisa. Estudos científicos publicados em 2024 provam de forma inequívoca que são duas escalas completamente diferentes, duas dimensões que não se tocam. Não são opostos necessariamente numa linha reta, onde menos negatividade significa automaticamente mais positividade. São, na verdade, circuitos neurológicos distintos, processos químicos completamente diferentes, realidades emocionais que habitam mundos paralelos dentro de ti. E perceber isto, sentir isto na pele, pode ser a diferença entre passares a vida inteira a acelerar com o travão puxado ou simplesmente sair do sítio. Sabes qual é a estatística que mais me fascinou quando li estes estudos, mas que ao mesmo tempo me alertou, me assustou até? É que 70% dos teus pensamentos diários são negativos. E o pior é que correm sempre em piloto automático e tu nem dás por ela. Tu nem dás conta, estás a viver a tua vida com uma banda sonora de autossabotagem a tocar em repeat e nem sequer percebes que a música está ligada. Eu sou Mário Portela e isto é o Quem Cala Consente. E se estás aqui, se chegaste até este episódio, o 195, é porque em algum recanto da tua consciência já desconfiavas disto, já sentias na pele que por mais afirmações positivas que tu repetisses ao espelho, por mais posts motivacionais que guardasses, por mais livros de autoajuda que devorasses, havia sempre qualquer coisa que continuava a puxar-te para trás, um peso, uma resistência, uma voz. Deixa-me apresentar-te os dois personagens principais desta história que é a tua vida. De um lado tens a cheerleader, aquela vozinha entusiasta que diz: vai, tu consegues, és capaz, vai correr tudo bem. É uma voz bonita, reconfortante, salta, pula, pincha, dá-te energia temporária. Do outro lado, e presta muita atenção,
deste lado, é aqui que a magia negra acontece. Tens o vilão, o crítico interno, a voz que te desconta, que te desmotiva, que te enche de dúvidas sistemáticas sobre cada passo que deves dar. Agora imagina que a cheerleader é o teu pé no acelerador e o vilão é o travão de mão permanentemente acionado. Podes contratar a melhor cheerleader do mundo, linda, atlética, super motivadora. Podes acelerar até o motor rebentar. Mas enquanto aquele travão estiver puxado, o máximo que vais conseguir é desgastar-te. Movimento, progresso real, momentum. Esquece, isso tu não vais ter. E não é a primeira vez que te digo aqui no Quem Cala Consente que a positividade não é necessariamente uma coisa boa. Porque dentro do peito tu sabes que as coisas têm um lugar. E se ouviste outros episódios, sabes que tudo faz sentido. Mas vamos voltar aos estudos, porque tenho uma revelação que trouxe para este episódio. Os especialistas em performance de topo, como por exemplo Price Pritchett, trouxeram à luz do dia com dados concretos. Silenciar o vilão, remover o pensamento negativo, eliminar a voz da sabotagem interna é exponencialmente mais poderoso do que adicionar camadas e camadas de pensamento positivo. É imensamente mais poderoso do que gastar toda a tua energia a ser positivo quando não lidas com o teu lado negativo. E isto não é uma questão de opinião, é química, é neurologia, é a diferença entre libertares cortisol constantemente no teu sistema e finalmente deixar a tua biologia trabalhar a teu favor. É a diferença entre viveres numa guerra civil interna permanente e encontrares finalmente um cessar-fogo que te permita avançar. Então e agora? Eu pergunto-te diretamente. Quantas vezes já tentaste motivar-te, inspirar-te, convencer-te de que consegues, sem antes desligares aquela voz que está simultaneamente a dizer que não serves, que não és capaz, que vai correr mal, tem tudo para dar errado? Quantas batalhas já perdeste, não por falta de força e de empenho, mas porque tu estavas a lutar contra ti mesmo? E se isto te incomoda, também me incomodou a mim durante muito tempo e por isso fui fazendo o meu trabalho. E isso é o que eu te trago hoje. Porque se te incomoda, ótimo. Porque é precisamente esse incómodo que te vai fazer prestar atenção ao que vem a seguir. Vamos mergulhar na ciência disto tudo, vamos perceber porque é que esse teu cérebro está programado para a sabotagem automática. E mais importante ainda, vamos descobrir exatamente como é que se pode silenciar este vilão de uma vez por todas. Porque a verdade crua e libertadora é esta: o teu maior inimigo nunca foi a falta de motivação. Foi sempre o crítico interno que nunca se cala. Está na hora de lhe cortares o microfone. Acordo com o peso no peito, não sei bem porquê. Uma coisa qualquer me dói, mas não consigo ver. Dentro do peito, dentro mora um segredo. Dentro do peito cresce devagar o que não vejo. Vamos fazer uma viagem ao interior do teu cérebro, mas prometo que não vai ser uma aula de neurociência aborrecida, cheia de termos que ninguém consegue pronunciar. Vamos perceber porque é que tu, ser humano brilhante, cheio de potencial, estás constantemente a sabotar-te sem dar conta.
É o teu cérebro, essa maravilha da engenharia biológica, com milhões de anos de evolução, tem um pequeno grande problema. Está programado para te manter vivo, não para te fazer feliz. E disto temos falado recentemente em quase todos os episódios. O objetivo primário do teu sistema nervoso não é a tua realização pessoal, não é o teu sucesso, não é a tua paz interior. É apenas e só sobrevivência. E na lógica brutal da sobrevivência, é muito mais importante detectares ameaças potenciais do que celebrares uma oportunidade promissora. Isto chama-se viés da negatividade, que também já falamos em episódios anteriores e por isso eu não o vou abordar ao detalhe. Aquela coisa da savana, que já não estamos na savana, lembras-te? Agora presta atenção, porque isto é absolutamente crucial. Quando tens um pensamento negativo, o teu corpo liberta cortisol. Essa hormona do stress prepara-te para lutar ou fugir, desliga funções não essenciais como digestão, pensamento criativo, estreita o teu foco e direciona-te para as ameaças. É como se o teu sistema inteiro entrasse em modo de emergência. E se estes pensamentos negativos estão a correr a 70% do tempo em piloto automático, bem, consegues imaginar o desgaste que este cortisol traz ao teu corpo. É como teres um alarme de incêndio da tua casa constantemente ligado. E, eventualmente, habituas-te ao barulho, deixas de ouvir. O barulho continua lá, mas está a corroer-te e tu não notas. Por outro lado, quando tu cultivas pensamento positivo, quando tu te motivas, quando te enches de energia e entusiasmo, o teu cérebro liberta dopamina. Sentes-te bem, sentes-te capaz, tens aquele rush de eu consigo. E isso é maravilhoso, não me interpretes mal. Só que o pensamento positivo, além de adicionar combustível ao tanque, de te dar energia, de te dar direção, de te dar esperança, não te serve de rigorosamente nada se o travão estiver puxado. São circuitos completamente diferentes. Tu podes inundar o teu sistema de dopamina enquanto simultaneamente o cortisol está a criar resistência. E adivinha qual dos dois é mais forte? Qual dos dois tem milhões de anos de vantagem evolutiva? O sistema de ameaça ganha sempre. Sempre. O tal Price Pritchett, que falei anteriormente, um dos maiores especialistas em performance humana, descobriu algo que vai contra tudo o que a indústria do bem-estar, ou a indústria da motivação, tem vendido na internet. Remover 10 pontos de pensamento negativo é exponencialmente mais eficaz do que adicionar 10 pontos de pensamento positivo. Não é uma questão de balança, não é uma questão de equilíbrio. Não é matemática simples onde menos 10 mais 10 dá 0. São escalas independentes, mundos paralelos. Pensa assim, imagina que tens uma banheira a encher. O pensamento positivo é a torneira aberta, a despejar água. Fantástico. Mas se tens o ralo aberto, se tens o pensamento negativo constantemente a drenar a energia, a motivação, a confiança, podes deixar a torneira aberta o dia todo. Porque a banheira nunca vai encher. A solução não é abrir mais a torneira. A solução é fechar o maldito do ralo. E agora, deixa-me apresentar-te um conceito que vai mudar a forma como tu olhas para os teus próprios pensamentos. Se 70% da tua conversa interna é negativa e até corre em piloto automático, isto significa que a maior parte do tempo nem sequer és tu conscientemente a pensar. São padrões, são hábitos mentais, são até loops neurológicos que se repetem sem supervisão. E estes padrões dividem-se em 5 categorias muito específicas, 5 formas distintas como o vilão interno se manifesta na tua vida diária. Não são abstrações filosóficas. São mecanismos concretos e identificáveis que podes aprender a reconhecer. E quando começas a reconhecê-los, quando lhes dás nome, quando os apanhas em flagrante, aí sim tu tens poder. Porque não podes mudar aquilo que não consegues ver. Não podes silenciar uma voz que nem sabes que está a falar. O pensamento negativo não é o oposto do pensamento positivo. É um sistema paralelo de sabotagem que opera nas sombras enquanto tu, conscientemente, tentas avançar. E é por isso que podes ler todos os livros motivacionais do mundo, podes encher a tua casa de citações inspiradoras, podes gritar afirmações positivas até ficares louco, mas vais continuar exatamente no mesmo sítio. Então a pergunta que importa não é como penso mais positivo. A pergunta que importa, a pergunta que vai mudar as coisas, é como é que eu silencio o crítico interno.
Como é que desligo o piloto automático da negatividade? Como é que finalmente eu largo o travão de mão? E é exatamente isso que vamos desmontar a seguir. Peça por peça, padrão a padrão. A raiva queima como fogo, mas aquece também. A vergonha pesa nas costas, mas ensina o bem. A tristeza corre nos olhos, como chuva vem. E eu deixo estar. Deixo tudo acontecer. Dentro do peito, dentro mora um segredo. Dentro do peito cresce devagar o que não vê. Costumava fugir de tudo o que doía, tapava os ouvidos quando o coração gritava. Mas aprendi que cada lágrima que cai é uma semente que no fundo se plantava. A raiva não é massa, deixo falar. A vergonha mostra onde preciso de crescer. E a tristeza é só o amor que não tem para onde ir. Por isso agora deixo tudo acontecer. Não tenho medo do que sinto, não escondo mais o que me parte. Porque cada dor que aceito torna-me mais forte nesta arte de ser humano de verdade, com o coração aberto, sim. Aprendo que a felicidade também nasce dentro de mim. Agora vamos pôr as mãos na massa. Vamos desmascarar os 5 vilões que vivem na tua cabeça. E sim, o mais importante de tudo, vamos dar algumas ferramentas que sejam concretas para conseguir silenciar estes 5 vilões. Porque uma coisa é perceberes a teoria, outra completamente diferente é saberes o que fazer quando apanhas estes padrões a acontecer em tempo real na tua vida. Como sempre, podes ir ao Substack mportela.substack.com, onde vais encontrar um workbook que vai desenvolver ainda mais e oferecer-te uma forma de conscientemente, controladamente, combater estes 5 vilões. Porque nem tudo caberia num episódio de 20 a 30 minutos. Vamos lá a isto. O primeiro vilão chama-se queixa. E não estou a falar de expressares uma emoção legítima, de partilhares uma dificuldade real. Estou a falar daquela ruminação constante sobre coisas que não podes mudar. Está sempre a chover quando eu preciso sair. Não tenho sorte nenhuma. Comigo é sempre assim. O trânsito está sempre horrível. As pessoas são sempre a mesma coisa. Reparaste no padrão? Sempre, nunca, constantemente, a mim. É uma fixação crónica no que está fora do teu controlo. Dito de uma forma ainda mais dramática, repetitiva. E o que é que acontece quando tu te queixas? Quimicamente, estás a reforçar as vias neurais da impotência. Estás literalmente a treinar o teu cérebro a ver-te como uma vítima das circunstâncias. Cada queixa é uma gota de cortisol. É um reforço da narrativa "eu não tenho poder aqui". Então como paras isto? Primeira coisa, começa a reparar conscientemente nas tuas queixas. Durante 24 horas, por exemplo. 24 horas chegam. Compromete-te a não te queixares de nada. Nada. Zero. E quando apanhares uma queixa a formar-se na tua boca, na tua mente, faz uma de duas coisas. Ou transformas isso numa ação concreta que podes tomar, que podes ter naquele momento, ou aceitas totalmente a situação. Não há meio termo. Ou ages ou aceitas. A queixa é um limbo tóxico entre estes dois lados. O segundo vilão é a crítica. E este é particularmente insidioso porque disfarça-se de discernimento, de padrões elevados, de coisas como "só quero o melhor", mas na verdade é julgamento puro. Criticar-te a ti próprio constantemente, cada pequeno erro transformado numa evidência da tua inadequação, como Sou um desastre, que idiota que eu fui, nunca faço nada bem. é cortisol. E depois estendes essa crítica aos outros, porque é mais fácil julgar do que compreender. Aquela pessoa é preguiçosa, aquele colega é incompetente, aquele familiar é egoísta. A crítica torna-se a lente através da qual vês o mundo inteiro. O antídoto para isto chama-se curiosidade. Da próxima vez que te apanhares a criticar, para e pergunta: que informação interessante é que isto me dá?
Em vez de sou um desastre porque esqueci daquela reunião, experimenta, interessante, o que é que estava a acontecer que me levou a ter este esquecimento? Estaria sobrecarregado a pensar na morte da bezerra? Preciso de um sistema melhor. Vês a diferença? Tu não estás a julgar, estás a observar e a solucionar um problema. Não estás a condenar, estás a aprender. E em relação aos outros, é a mesma coisa. Em vez de aquela pessoa é assim, pergunta: o que é que pode estar a acontecer na vida daquela pessoa que explique este comportamento? Não é ingenuidade, não é desculpar tudo, é substituir o julgamento estéril pela compreensão útil. Vamos ao terceiro vilão. E este é provavelmente o mais comum, é a preocupação. Aquela ansiedade improdutiva que te mantém acordado às 3 da manhã a imaginar cenários catastróficos que provavelmente nem vão acontecer. E se eu falhar? E se correr mal? E se chover? Pode acontecer isto, ou pode acontecer aquilo, ou aquele outro. É como se a tua mente fosse um simulador de desastres constantemente ligado. Agora atenção, existe preocupação útil e preocupação tóxica. A preocupação útil identifica um problema real e leva-te à ação. Tenho uma apresentação importante, vou ter de me preparar bem. Isto é preocupação útil. A preocupação tóxica é a ruminação sem resolução. É dar voltas e voltas ao mesmo problema sem nunca sair do sítio. Como é que as distingues? Perguntas a ti mesmo. Isto que eu estou a pensar é um facto concreto ou é ficção que eu estou a criar? A maior parte das vezes é ficção, é preocupação tóxica. Nós somos excelentes escritores de histórias de terror sobre a nossa própria vida. Experimenta isto. Delimita o teu tempo de preocupação. Parece ridículo, mas é incrivelmente eficaz. Dá a ti mesmo tempo para isso. Vou-te contar como eu faço. Todos os dias, durante 20 minutos e normalmente à mesma hora, para te preocupares com tudo o que tu quiseres. Dá 20 minutos de preocupação no teu dia. Quando a preocupação surgir fora desse tempo, diz-lhe obrigado, mas não é a altura disso. Vemo-nos às 6 da tarde. Parece uma brincadeira, mas estás a fazer duas coisas poderosas. Estás a provar a ti mesmo que podes controlar quando pensas nas coisas e estás a criar um contentor para o caos mental. O teu momento de avaliação preocupada é um momento importante. Mas todas as tuas preocupações devem ser levadas única e exclusivamente para aquele momento. Pessoalmente, utilizo 20 minutos ao final do dia. Tu deverás ajustar como tu achares melhor para o teu dia-a-dia. Vamos ao quarto vilão, que é o mais socialmente aceito e por isso o mais perigoso, a comiseração. É aquela conversinha entre amigos que se transforma numa competição a ver quem sofre mais, quem tem a vida mais difícil, quem é mais vítima das circunstâncias. Parece empatia, mas é amplificação mútua de negatividade. É ficarem todos presos num poço, a concordarem que o poço é horrível, em vez de se ajudarem uns aos outros a saltar cá para fora. Há uma diferença enorme entre empatia genuína e corruminação tóxica. A empatia valida a tua emoção e depois ajuda-te a mover-te. A comiseração valida a tua emoção e depois reforça a ideia de que estás preso. Ora, e como é que vais saber em que campo é que estás? Perguntas. No final desta conversa, sinto-me mais capaz de agir ou mais convencido de que não há nada a fazer. É que se for a segunda opção, estás em comiseração, tu e os teus companheiros de conversa. E às vezes, tens de ter a coragem de redirecionar a conversa por outro caminho. Sim, e isso é difícil, porque vais ver que metade das pessoas desaparecem quando tu não alinhas na comiseração de grupo, porque não querem soluções, querem validação dos seus problemas para criar uma espécie de grupo terapêutico da toxicidade. E finalmente o quinto e o mais dramático dos vilões, catastrofizar. Pegar num problema real e amplificá-lo até ao cenário mais apocalíptico. Tipo, falhei neste projeto, vou ser despedido, vou perder a casa e depois acabo na rua porque não tenho como pagar as contas. Ninguém vai querer saber de mim, vou morrer sozinho. Tudo isto em 3 segundos. O teu pensamento automático leva-te nesta montanha russa de catástrofes.
É como se a tua mente fosse um realizador de cinema obcecado por filmes de tragédia. O antídoto aqui é a escala da realidade. Quando tu te apanhares a catastrofizar, para e pergunta, numa escala de 1 a 10, onde 10 é verdadeiramente catastrófico, tipo morte, doença terminal, onde é que isto se situa? A maior parte das coisas que pensamos ser nível 10 de repente são no máximo um 3, um 4. Depois faz o exercício do melhor cenário e pior cenário. O cenário mais provável. Isto não é otimismo forçado, é realismo. Percebe o que é que verdadeiramente pior pode acontecer. E quantas vezes no teu histórico pessoal, quantas dessas catástrofes imaginadas, alguma vez se concretizou? Aposto que a percentagem é mínima. Agora, aqui está o trabalho prático que eu te quero propor. Durante 7 dias, até ao próximo episódio do Quem Cala Consente, mantenha o teu diário de pensamentos. Neste momento chamemos-lhe diário de consciência. Não para escreveres páginas e páginas de coisas, mas para apontares cada vez que apanhares um destes 5 padrões a acontecer. Não tentes mudá-los. Repara, a observação é o primeiro passo para a transformação, porque não podes libertar-te daquilo que não consegues ver. Se quiseres, usa o workbook. É exclusivo e gratuito que está no Substack. As pessoas dizem não chores, as pessoas dizem vai passar, mas eu sei que estas dores são as que me vão ensinar. Agora, para terminarmos, vamos a um território que vai além da psicologia, além dos circuitos neurais, além das técnicas práticas. Vamos para o território do profundo, do transcendente, porque há uma pergunta que todas as práticas que te dei não respondem completamente. Quando tens um pensamento negativo, quem é que está a pensar? Para um segundo e sente isto. Se consegues observar os teus pensamentos negativos, se consegues apanhá-los em flagrante, se consegues dar-lhes nomes como queixar, criticar, preocupar, então quem és tu? Tu és o pensamento ou és aquele que observa o pensamento? Tu és a voz do crítico ou és a consciência que consegue ouvir essa voz e reconhecê-la pelo que ela é? Esta é a grande libertação espiritual de que todas as tradições contemplativas falam há milénios. Não és os teus pensamentos. Nunca foste. Tu tens pensamentos, mas não és os pensamentos. E quando percebes isto, quando verdadeiramente interiorizas isto, o poder dos pensamentos negativos dissolve-se naturalmente. Porque como é que uma voz pode controlar-te se percebes que não és tu quem está a falar? E assim foi. Silenciar o crítico interno não é combatê-lo, é reconhecê-lo, observá-lo e criar um espaço à volta dele. É perceber que entre o pensamento e a tua reação existe um espaço infinito de escolha. E é nesse espaço, nessa quietude, nesse silêncio interno, que vais encontrar o teu plano para tu viveres em pleno. Vá, se chegaste até aqui, se ouviste estas palavras todas até ao fim, já estás 70% à frente de quem nem sequer quer saber que tem o travão de mão puxado. Tu agora tens mais consciência, tens ferramentas, tens a responsabilidade de as usar. Quantas pessoas à tua volta vivem aprisionadas na negatividade automática e nem sabem? Quantos continuam a acelerar, a queimar-se, a perguntar porque é que nada muda?
Vá, partilha com eles este episódio, porque transformação real não vem de mais um pensamento positivo, vem de menos pensamento negativo. E isso é uma revolução que começa dentro de ti. Se ainda não subscreveste este podcast, este é o momento, porque o Quem Cala Consente não é para quem quer ouvir coisas bonitas, é para quem quer transformação autêntica, profunda, real e consciente. É para quem está disposto a olhar para dentro e fazer o trabalho que realmente importa. Durante esta semana pratica. Observa os 5 vilões em funcionamento na tua vida. Apanha-os em flagrante e lembra-te, não estás a combatê-los, estás a reconhecê-los. E no reconhecimento, há libertação. E é por estares desse lado a libertar-te dos 5 vilões que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Fico à tua espera no próximo episódio do Quem Cala Consente. Se até lá precisares de alguma coisa, contacta-me, fala comigo, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.